Olá a todos, nós vamos iniciar nossa segunda aula de Direito Tributário e o conteúdo da nossa aula será a competência tributária, a distribuição das competências na Constituição Federal, o direito tributário, os princípios constitucionais, as fontes e as imunidades tributárias. Todos esses tópicos são muito importantes no trabalho, no cotidiano de um profissional. Espero que todos acompanhem, que leiam com bastante atenção o material postado e que principalmente façam resumos, anotem perguntas, estudem além do convencional, ok? Espero ter contribuído para a formação de cada um de vocês. Muito obrigado e vamos lá para a aula. Olá a todos. A aula do tópico 2 traz no seu contexto a competência tributária e as limitações ao poder de tributar, ou seja, as limitações legais ao poder de tributar. Vocês verificarão no transcorrer da aula como é importante essa limitação. Na sequência, nós vamos estudar as fontes do direito tributário, ok? Lembrando que em todo direito a gente tem dá-se bastante importância às fontes do direito. No direito tributário, especialmente, as fontes são estudadas com muito critério, em razão das próprias competências, ok? Muito bem. O que nós vamos estudar nessa aula? Seguindo a nossa trilha, nós vamos compreender o que é a competência tributária. Depois, na sequência, como essas competências estão distribuídas na Constituição Federal. No tópico 3, o direito tributário e os princípios constitucionais mais importantes, que é o que vai fazer com que seja observada a limitação ao poder de tributar. Na sequência, as fontes do direito tributário e, na sequência final, as imunidades tributárias. O direito tributário é um campo muito vasto, é um campo que, por mais que nós aqui estejamos apresentando de uma forma bastante didática, é preciso que vocês sigam além, que vocês deem um passo adiante, né? Busquem mais, ok? Justamente pela particularidade que é a legislação tributária e o trabalho do operador de direito nessa seara da esfera judicial. Ok? Então fica aí a dica para que vocês sigam além, né? Dê um passo além do nosso curso aqui, certo? Muito bem. A primeira coisa que nós temos que pensar e lembrar é compreender o que é competência. A competência, nós sabemos que é a limitação que o ente público tem na sua liberdade de agir. A competência tributária vai um pouco além. A competência tributária é o poder ou uma atribuição facultativa que a Constituição Federal enumerou aos entes administrativos, certo? Corrigindo, aos entes federativos. Quais são os entes federativos? União, estados, municípios e Distrito Federal, certo? Para que eles tenham, então, a medida correta de em que, como, por que, quanto se pode tributar. Ou seja, cada uma das esferas dos entes públicos está compartimentada no seu limite ao poder de tributar. Ok? Muito bem. Essa competência, ela é distribuída, vamos dizer assim, primeiro para a União, que tem a competência para criar, arrecadar e fiscalizar os tributos de ordem federal, os estados, os tributos de ordem estadual, os municípios municipal e aqueles que são de competência do Distrito Federal, tá bem? Bom, além da Constituição, o Código Tributário também aborda essa matéria lá no seu artigo 6º, dizendo que a competência tributária ela é uma competência legislativa plena, mas está limitado ao que está contido na Constituição Federal, nas constituições
estaduais e também nas leis orgânicas do Distrito Federal e municípios, certo? A atribuição constitucional, então, da competência tributária, ela é plena, mas está o quê? Limitada. Por isso que nós estamos tratando de limitação ao poder tributário, ok? Por que isso é tão importante? Não fosse assim, o Estado de São Paulo poderia entrar na seara de competência da União e instituir um ou outro tributo que a União já estaria cobrando. O mesmo se o Estado de São Paulo interferisse na legislação estadual do Estado do Paraná, criando uma tributação ou um tributo que chocasse, né? Porque eles não são competentes para tal. Ou seja, a limitação a esse poder tributário e as competências tributárias são de fundamental importância para que haja a justiça e a segurança jurídica, ok? Bom, a competência tributária ela também tem uma característica, ela é indelegável. Então, o Estado do Paraná não pode delegar ao Estado de Santa Catarina o poder de tributar sobre o seu Estado. É a disposição constitucional. Ela é também intransferível, ou seja, o Estado de Santa Catarina não pode transferir para o Estado do Paraná a competência para tributar sobre o ICMS, por exemplo. É irrenunciável, nenhum dos entes públicos, né, União, Estados, municípios e Distrito Federal, podem renunciar àquela delegação de competência dada pela Constituição por qualquer razão. Isso é muito simples de compreender. Como nós vimos lá no nosso tópico 1, o Estado precisa, para gerir e para trazer para os seus a segurança, a escola, o hospital, o bem-estar social, a praça, a rua, o asfalto. Precisa o quê? De arrecadação. E essa arrecadação advém de onde? Dos tributos. Então, nenhum Estado pode renunciar dizendo, eu não vou cobrar o IPTU, né, aqui na minha cidade porque eu não quero fazer obra nenhuma. Então, isso não é viável, não é vedado pela Constituição Federal. Tá certo? Bom, mas a Constituição Federal, ela também vai tratar desse assunto em determinado momento, em determinada medida, tratando da delegação dessa capacidade tributária. Ou seja, algumas situações pode haver a delegação dessa capacidade, né, dessa competência tributária, mas por outra pessoa de direito público. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, ok? Bom, como que se classifica, então, essa competência tributária? A competência tributária, ela vai se classificar em comum, em privativa, em cumulativa, em residual e extraordinária. Mas nós vamos antes ver algumas situações de competência tributária para vocês já irem focando na importância desse tópico, ok? Vamos lá. Competência tributária da União. Só a União pode legislar sobre. Ó, beleza? Só a União. E é o imposto, por exemplo, né, o imposto de importação. Só o Estado pode, o Estado enquanto União, certo? União, tratar das normas que regulamentam a importação. No mesmo sentido, imposto de exportação. Aqui tem um errinho que eu vou corrigir depois, mas é imposto de exportação, IE. Só a União pode tratar desse imposto. Tanto é que o imposto de importação e o imposto de exportação pode sofrer uma mudança de alíquotas se algum fato ocorrer e se tornar necessário mexer nessas alíquotas ou para que um determinado produto ou uma commodity tenha um preço menor e melhor para o Estado brasileiro, ou aumentar porque aquela commodity, por exemplo, está concorrendo de uma forma a prejudicar a indústria nacional ou a agropecuária nacional. A gente tem visto isso agora, que nós estamos no momento do conflito Ucrânia-Rússia, Rússia-Ucrânia, e isso vem sido bastante debatido, né? Como tratar da importação de fertilizantes de outros países, como exportar
melhorando também as alíquotas, porque esse é o momento que o mundo está demandando de posições e posicionamentos muito firmes com relação a produtos e mercadorias, ok? Um outro imposto que é de competência tributária da União é o imposto de renda e sobre proventos de qualquer natureza, que é o nosso lindo imposto de renda. O imposto de renda só pode ser tratado pela União e a própria União que estabelece a tabela do imposto de renda. Essa tabela ela vige para todos que devem declarar e que tem ou imposto de renda a receber ou imposto de renda a pagar. Nós vamos ver isso mais lá na frente. Também é de competência da União o IPI. Todo produto produzido no país, ele tem que fazer o recolhimento do IPI. E aqui eu quero fazer um apontamento. Os profissionais que trabalham nessa área, na área tributária, vocês já devem ter ouvido várias vezes que são profissionais de grande sucesso, têm grandes escritórios. É uma área que ela requer muito estudo por parte do profissional e ela requer muita atualização a todo momento, porque é um segmento do direito que ele é muito volátil, então ele muda muito rápido por N razões. Por que eu estou falando sobre isso? Nós estamos na época do recolhimento do imposto de renda. Por mais que os aplicativos, que a tecnologia tenha facilitado para todo contribuinte fazer o imposto de renda, muitos ainda precisam do suporte de um profissional do direito. Vejam que isso pode ser também uma carteira de clientes que você vai criando aí no transcorrer da sua carreira. Então, alguns que fazem imposto de renda com você, é você quem sabe exatamente como prosseguir, como fazer no ano seguinte, certo? Outro aspecto, quem trabalha nessa área, o IPI, os profissionais se especializam nessa área do IPI, eles têm grande sucesso profissional justamente porque é muito particular, é muito simples e muito particular. Como muito simples? Você viu a regulamentação do IPI, você conseguiu, você formatou e você agora tem a sua especialidade para tratar do IPI. E você está atualizando. Então, aqui eu volto a dizer para vocês. Vocês são estudantes de direito, certo? Serão concluintes daqui a pouco. E aí falam, já estudei direito tributário? Não. Aqui nós estamos apresentando para vocês uma bandeja com N possibilidades de estudo, de uma pós-graduação, de operação mesmo do direito e de sucesso profissional. Porém, se não houver atualização, se não houver estudo, se não houver leitura, vocês vão ficar estacionados no mesmo lugar. Então, vejam bem, imposto de renda e IPI são dois tributos que propiciam aos trabalhadores, aos operadores do direito, uma grande gama de possibilidades de trabalho. Tá bom? Muito bem. Competência tributária da União ainda. Nós temos o IOF. O IOF é espero que todo mundo já tenha tido que pagar IOF. Ele tem que pagar o IOF no sentido de que se eu compro uma casa, eu pago IOF. Eu compro um carro, eu pago IOF. Eu faço um empréstimo, eu também pago IOF. Mas o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, ele passou já por muitas transformações e hoje ele vige todos os contratos bancários exigem esse IOF. Nós temos aí também já algumas situações de mudança de IOF, mas como ainda não está sedimentado, eu não vou tratar desse assunto aqui, tá bom? Bom, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. É o IPTU, né, que é municipal, tratado aqui sob o foco da União, porque ele é território rural. Os profissionais que trabalham nessa área, principalmente em postos mais avançados, estados, né, onde a agropecuária, pecuária, a vida rural ela é mais presente, tem aqui também um grande nicho de trabalho. Como vocês sabem, eu moro em São Paulo. Então, em São Paulo, a gente não tem essa gama muito grande para trabalhar com o ITR. Mas quem trabalha em regiões que são cinturões verdes das grandes cidades, tem aí sim um grande nicho de trabalho,
que requer também muita particularidade na atualização, certo? Bom, mas nós temos um outro imposto, que esse talvez seja o mais importante, e ele é objeto de todas as provas da OAB, que é o IGF, que é Imposto sobre Grandes Fortunas. Vocês já ouviram falar desse imposto? Pois é, o IGF ele foi tratado lá na Constituição e tratado de uma forma que ele deveria ser normatizado através de uma lei complementar. Assim como também o Código do Consumidor, né? O Código do Consumidor tinha uma disposição constitucional que uma lei complementar trataria do assunto. Em 1990, ele tratou do assunto e criou-se o Código de Defesa do Consumidor, CDC. Imposto sobre grandes fortunas não foi regulamentado até hoje, por motivos óbvios. Nós temos um Congresso Nacional onde o interesse, né, financeiro é muito maior que o interesse político, então, logicamente, que não vão legislar contra si próprios. Então, procurem ler sobre esse assunto também. E, ainda da competência da União, o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório ele é um tributo que é criado em determinadas situações para atender determinada demanda, com uma responsabilidade do Estado de depois devolver esse dinheiro ao contribuinte. Nós tivemos uma época, e certamente vocês não eram nascidos, mas eu já era, que era o racionamento de combustível, que tinha pouco combustível, né? Que era caro como hoje, né? Que tinha pouco. Então, a gente tinha que pagar um empréstimo compulsório, só que eu não vou me lembrar qual era a importância. Isso foi um caos total. Isso talvez tenha sido lá nos anos 70, tá bom? Mas depois não se instituiu mais esse empréstimo compulsório de uma forma efetiva, né? De uma forma que a gente pudesse mencionar aqui, tá bom? Bom, continuando então, ainda nós temos como competência da União as contribuições especiais. Quais são as contribuições especiais? Eu vou mencionar uma aqui, porque lá à frente nós vamos ver de novo. Contribuição especial são o INSS, ou então a contribuição do servidor público para a sua aposentadoria. Temos também as contribuições e taxas que são de competência da União, que são aqueles tributos que são lançados ao contribuinte em razão da melhoria que o seu próprio, né, terá em razão de algum benefício, né, naquele próprio público ali do lado, por exemplo, tá? E as contribuições normais, entre aspas, que são aquelas contribuições que nós podemos dizer que ajudam o SESI, o SENAC, a OAB, o CREA, tá? Nós vamos ver isso mais lá à frente, tá? Muito bem. Agora vamos à competência tributária dos estados. A contribuição tributária do estado, contribuição não, gente, competência tributária dos estados, e aqui eu vou pedir licença para vocês para dizer que vocês devem tirar essa palavrinha aqui, tá? Só estado. Apesar de ainda se tratar como estado membro, então vamos tirar esse membro aqui, tá bom? Bom, nós temos o ICMS. O ICMS é o imposto que ele é de competência tributária dos estados, portanto, o estado do Paraná tem as suas alíquotas, o estado do Maranhão tem as suas alíquotas, ok? O ICMS ele é recolhido sempre que uma mercadoria vai circular ou um serviço vai ser prestado dentro de um espaço territorial, mas que é preciso fazer esse recolhimento, ok? Bom, o ICMS nós vamos ver também lá na frente, mas esse é também um dos potinhos de ouro de quem atua nessa atividade tributária, né? Quem atua no direito tributário, os tributaristas, porque é muito complexo, aqui sim é muito complexo, e além disso, existe muita divergência com relação às competências, às alíquotas. Um estado fala que mas a minha alíquota é de saída do estado de Minas Gerais, e quando chegou no Paraná era outra alíquota, tem a compensação tributária. Enfim, é bastante complexo no sentido de requerer
do profissional uma atenção muito maior, certo? Um outro imposto que é de competência tributária dos estados é imposto de transmissão, causa-mortes e de doação, ITCMD. Esse imposto ele é pago na hora do inventário ou quando um imóvel é dado em doação. Aqui nós vamos entrar também no mérito da doação civil, né, como é que se procede, mas procurem lá no Código Civil. Então, o que nós temos aqui? Caio faleceu deixando um imóvel na rua X, número 14, certo? Caio tem 3 filhos maiores de idade e não há divergência quanto à forma da partilha desse imóvel. Ok, bacana. Então, o que é preciso fazer agora? Fazer o recolhimento tributário para que o cartório, então, faça a escritura do inventário, certo? Como é que chama esse imposto? ITCMD, ok? Bom, o outro tributo estadual é o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Quando nós compramos um carro, a gente fica muito feliz porque você entrou no seu carro, né? Você vai para lá, vai para cá, fica todo contente, lava, deixa ele cheiroso, limpinho, etc. Principalmente os meninos, né? Só que quando a gente compra um carro, a gente já recebe o carnê de pagamento, uma talagada de folhinha para pagar, recebe o IPVA, recebe licenciamento, recebe seguro obrigatório, precisa colocar combustível, precisa comprar pneus e precisa de uma autorização para andar na rua. Para você circular sobre o território chamado Brasil, você precisa pagar o seu imposto, a sua autorização para dirigir. Claro que aqui eu fiz uma história para vocês entenderem que quando a gente compra um carro, a gente fica muito contente, mas recebe um monte de conta para pagar junto com ele, certo? E o IPVA é uma delas. Então, o IPVA é o imposto que todo adquirente paga, né, anualmente, para que tenha o direito de dirigir sem ser incomodado. Lembrando também que se o seu carro não está licenciado, não está com o IPVA em dia, o seu automóvel será rebocado para um pátio, né, do Detran, do Ciretran. Eu estou falando em termos de São Paulo, aí não sei se é o mesmo nome, e custa muito caro cada dia de pátio, certo? Bom, também é de competência tributária dos estados algumas taxas e algumas contribuições de melhoria. Taxa é aquilo que eu pago como um retrospecto, como uma recíproca, né, ao poder de polícia que o Estado tem. Opa, de polícia militar, polícia civil, polícia federal? Não. É poder de polícia no sentido de fiscalização. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu vou tirar minha carteira de identidade, eu tenho que pagar uma taxa para poder retirar a carteira de identidade. Todo mundo paga? Todo mundo, desde que não seja maior de 60 anos. Se for maior de 60 anos, ele está isento desse pagamento, certo? Por isso, aqui em São Paulo é R$37, acho que é isso, tá? E a contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria é a mesma coisa que nós vimos lá da União, contribuição de melhoria da União, só que aqui é o Estado. Então, digamos, na sua rua, você comprou uma casa, né, há 20 anos atrás, que era chão batido e não tinha iluminação pública e não tinha saneamento básico. O tempo foi passando, veio saneamento básico, iluminação pública, passou mais um pouquinho, construíram uma escola estadual. Olha a contribuição de melhoria aí. O seu imóvel já valorizou, certo? Passou mais um pouquinho, agora a rua já tinha asfalto, já tinha saneamento básico, tinha iluminação, já tinha lombada. Lombada aqui em São Paulo é aquela construção no meio do asfalto para o carro perder um pouco de velocidade em determinadas situações. Estou falando isso porque eu não sei como é que chama aí, tá? Então, colocou essa lombada na minha rua, aí passou mais um pouquinho, construíram um correio. Tudo isso que vai acrescendo valor também vai valorizar o meu imóvel. Então, essas contribuições e melhorias,
Em se tratando de asfalto, por exemplo, quando eu mudei nessa casa, era chão batido, era terra. Vai colocar o asfalto, a prefeitura então faz esse cálculo de quanto de asfalto vai ter no seu pedacinho, na sua, né, no limite da sua casa, e você vai pagar aquele asfalto, porque vai estar valorizando a sua casa, ok? Também é de competência da União as contribuições, da competência do Estado, as contribuições tributárias para custear o regime previdenciário. Previdenciário de quem? Dos servidores públicos do Estado, ok? Porque os servidores públicos, eles não recolhem o INSS como os mortais, eles têm uma carteira previdenciária diferenciada, certo? Então, todo o Estado do Paraná, Maranhão, Rio Grande do Sul, São Paulo, tem a carteira de previdência dos seus servidores, certo? E da mesma forma dos municípios e da mesma forma da União. Para os servidores, então, nós temos esse regime, e para a população em geral, nós temos o regime da Previdência, né? A Previdência oficial, ou seja, o INSS. Tá bem? E a competência agora dos municípios? Antes de eu seguir aqui, nós temos vigindo hoje no país cerca de 92 tributos, certo? Claro que aqui eu coloquei só os mais usuais, mas se vocês tiverem interesse, vão lá no Código Tributário Nacional e vejam, né, o rol de tributos que nós temos. Vão se surpreender. Bom, competência, então, tributária dos municípios. Primeiro, IPTU. O IPTU é o imposto que cada um de nós paga pelo uso da terra, né, daquele pedacinho de estado onde eu vou construir a minha casa, onde vai estar a casinha do meu cachorro, onde vai estar o meu pé de goiaba. Aquele espaço é meu e a casa é um asilo inviolável. Lembra lá do direito constitucional? Então, aquele pedacinho é protegido e, para isso, eu pago anualmente meu IPTU, que é o meu Imposto sobre a Propriedade Predial, ou seja, meu prédio, a minha casa, o meu apartamento, e territorial, do pedaço de terra que eu estou utilizando do Estado, mas isso é urbano, porque se fosse rural, a competência seria da União, ok? Outro imposto que é de competência tributária dos municípios, o ISS ou ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Não sei como que usa no Paraná, aqui em São Paulo é ISS, certo? Que é a mesma coisa, Imposto sobre Serviços. O ISS é um tributo que ele vai incidir sobre a prestação de qualquer serviço. Vamos para o nosso nicho, o advogado. O advogado nós pagamos a OAB anualmente, certo? Mas nós temos o nosso escritório. No nosso escritório, nós precisamos ter uma autorização da prefeitura para trabalhar. E como é muito difícil aferir quanto ganha um profissional, então se estabelece uma tabela classificando, né, as profissões para saber quanto que paga por ano. Aqui onde eu estou, se não me falha a memória, foi R$ 1.300 de ISS esse ano, tá? Porque nós somos profissionais do quê? Que utilizamos a nossa capacidade intelectual para gerar riqueza. Então, fica muito difícil aferir. Então, existe uma tabela de um lucro assim presumido, tá bom? Bom, ainda é dos municípios mais um tributo, né, que é o ITBI. O ITBI é um imposto que é pago quando há transmissão de bens imóveis. O que significa? Significa que aquele que adquire um bem imóvel, ele terá que recolher no cartório de registro de imóveis o imposto para que esse imóvel seja anotado no registro, né, como sendo dele. Esse ITBI também varia de município para município. Aqui em São Paulo, eu acho que são 7% do valor do imóvel, do valor venal do imóvel. E então, procurem aí para ver da cidade de vocês. Eu, inclusive, coloquei lá no material uma tabelinha
aí na cidade de Curitiba, como é o ITBI. Dá uma olhadinha, tá bom? Bom, nós temos também, ainda como competência dos municípios, a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. A iluminação pública, se vocês olharem na conta de luz, aparece lá, né? Iluminação. Só que existe mais essa contribuição que é a chamada para custeio da iluminação, é levar iluminação para todo mundo. Ainda é dos municípios a competência para instituir taxas, contribuições de melhorias e aquelas contribuições para custear o regime previdenciário dos funcionários públicos municipais. Taxas. Taxa para eu ter autorização para fazer uma calçada. Contribuição de melhoria. Colocou sarjeta no meu imóvel. Aqui em São Paulo a gente fala sarjeta. Eu não sei aí. Minas Gerais é meio fio, tá? Então procure ver aí qual é o correspondente. Tá bom? E aqui, novamente, as contribuições para custear o regime previdenciário dos funcionários públicos municipais. Lembra-se que agora há pouco eu disse que tem a competência da União, do Estado, do município? Então, aqui é a mesma coisa, certo? Aqui para custear do pessoal que trabalha na prefeitura. Competência tributária do DF. O DF ele tem uma particularidade porque ele não é um Estado, né? Então, o DF tem competência para o IPTU, para o IPVA e para o ITBI, certo? Então, tem essa modificação porque o Distrito Federal tem a particularidade de não ter um estado, né? E nenhuma capital. Também é de competência do DF o ITCD, o ICMS, o ISS. Só por aqui vocês já podem perceber como há um grande interesse em ter negócios, né, no DF, certo? Porque fica muito mais centralizado, vamos dizer assim. Pois bem, tratando agora da questão dos limites ao poder tributar, a gente precisa pensar e passar por um outro caminho primeiro. Nós estudamos que o direito tributário é um ramo do direito privado que tem por objetivo arrecadar, fiscalizar e regular as relações entre o Estado e o contribuinte, ok? Por que isso é tão importante? O Estado, na sua função do bem-estar social, bem-estar de todos, ele tem muito poder na mão. E se não for um poder dividido, um dos poderes terá uma gama muito maior de poder, né, de criar formas de arrecadar dinheiro, ok? Então, o direito tributário, ele tem como tópico muito importante a questão das leis que regulam a arrecadação de tributos. E por isso mesmo, traz os princípios que vão vigir, os princípios que vão fazer com que esse ou aquele tributo não seja eivado, não seja taxado, né, de ilegal, de imoral, de retroativo, etc. Então, vamos lá. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade, nós já estudamos tantas vezes, né, em outros segmentos aí do direito. Aqui, na questão tributária, o princípio da legalidade é uma regra geral, ou seja, não pode haver um tributo, né, sem que uma lei anterior o regule. Então, não dá para cobrar um tributo qualquer se não tiver uma lei criando esse tributo, dizendo as condições de aplicabilidade e etc. e tal. Muito bem. Princípio da anterioridade da lei. Anterioridade também a gente tem uma certa facilidade de pensar, porque nós já vimos isso em outros ramos do direito. Aqui, anterioridade é no significado, no sentido de que só é aplicável aos casos de instituição ou aumento de tributo, não atingindo as hipóteses de redução ou de extinção. O que quer dizer isso? Um tributo só pode ser
aumentado, né, mudado, se tiver, como que eu posso dizer para vocês? Se ele for anterior, ele não pode começar a vigir agora. Se o Estado membro, um município, a União cria um imposto, um tributo qualquer, ele tem que obedecer o princípio da anterioridade, ou seja, primeiro tem a lei, depois eu tenho a cobrança. E o princípio da irretroatividade? Pela irretroatividade, nenhum tributo pode voltar no tempo para atingir um fato gerador que aconteceu lá no passado. Opa, palavrinha nova, fato gerador. Fato gerador é o fato jurídico, é o acontecimento que tem a previsão legal de incidência de um tributo. Exemplo, Caio adquiriu um carro. O fato da aquisição do carro gerou, então, né, teve como fato gerador a aquisição do carro que gerou a obrigatoriedade do pagamento do IPVA. Fato gerador é o fato jurídico que faz com que nasça a obrigação de recolher um tributo. Ok? Muito bem. Princípio da isonomia. Na isonomia, nós também já vimos isso tantas vezes, né? Na isonomia, quer dizer que todo mundo é igual. Mas será que é isso? Não, todos nós somos iguais dentre os iguais. E nesse sentido, no campo fiscal, a gente vai encontrar que a isonomia é a igualdade da lei. Todos que têm carro têm que pagar IPVA. Ponto. Ah, mas o Caio, ele está desempregado. Todos que têm carro têm que pagar IPVA. Entenderam a lógica? Ou seja, a isonomia é porque todo mundo que pratica aquele fato gerador, independente de qualquer outra coisa, tem a obrigação de pagar. Ok? Princípio da uniformidade. Pela uniformidade, o tributo tem que ser igual em todo lugar. Então, imagine, imposto de renda. O imposto de renda sobre proventos é de 27,5%. Ele tem que ser 27,5% no Rio Grande do Sul e 27,5% no Rio Grande do Norte. Ok? No estado do Paraná, ICMS, ele tem que ser 7% em Curitiba e 7% em Ibiporã. Desculpa se eu falei o nome errado da cidade. Ok? Princípio, então, agora da capacidade contributiva. O que é capacidade contributiva? Ou seja, existem algumas situações que quanto mais aumenta-se o valor, maior o tributo que eu vou pagar. É a chamada progressividade fiscal. Então, nessa questão, o que a gente tem? Que na capacidade, o indivíduo contribuinte ele tem capacidade contributiva porque ele progrediu. Então, progressividade fiscal. Quando se utiliza alíquotas progressivas em função da capacidade de contribuir. Ok? Aumenta gradativamente a cobrança do tributo em razão da riqueza do contribuinte. Exemplo, quanto mais eu ganho, mais imposto de renda eu pago. Certo? Princípio, vamos lá. Princípio da não cumulatividade. Um tributo não pode incidir duas vezes sobre o mesmo fato gerador. Não pode acumular, certo? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do IPI. O IPI, ele é pago durante um processo, né, industrial. Se eu já paguei o IPI nesse processo industrial, não há como incidir novamente o IPI, porque daí seria a bitributação, que está vedado pela lei, certo? Feriria um dos princípios da legalidade. Beleza? Princípio da imunidade recíproca. Segundo esse princípio, um ente tributante não pode exigir um tributo do outro. A União não pode exigir do Estado, o Estado não pode exigir do município, o município não pode exigir da União, certo? Princípio da noventena ou da anterioridade nonagesimal. Sempre cai no exame da OAB essa questão. O que é noventena?
A noventena é uma regra que impede a cobrança de tributo que ele criado ou majorado antes de 90 dias da publicação da lei, certo? E por que isso? Porque se cria um tributo para começar a vigir naquele momento, você causa um grande impacto. Então, é preciso obedecer esse princípio da nonagesimal, noventena, anterioridade, 90 dias. Tem tributos que passam a vigir no mesmo momento? Tem. Sim. São aqueles que nós vimos lá no começo, imposto de importação e imposto de exportação, são 2 exemplos, certo? Princípio da vedação ao efeito confiscatório, ou confiscatória, tanto faz. O confisco significa que, se você não me pagou, eu tiro da sua esfera de poder, da sua esfera de dono, esse bem. Se nós falamos no direito civil, nós temos a penhora para resolver isso, né? Se nós falamos no direito contratual, nós temos a busca e apreensão. Quando nós falamos em tributos, não existe como eu pegar alguma coisa, confiscar alguma coisa do contribuinte devedor em nome de receber para o Estado. O direito tributário tem regras próprias do processo de cobrança, o processo tributário como um todo, certo? E aqui, de novo, eu vou falar para vocês, esse aspecto de trabalhar com execução fiscal, defesa na execução fiscal, aferição dos princípios de liberdade, de limitação, poder tributar, são áreas que sempre precisam e cada vez mais de profissionais. Hoje, se você olhar a tabela de honorários da OAB do Paraná, você vai ver qual é o custo para uma defesa, né, numa execução fiscal. Porque pensem comigo, uma execução fiscal nunca é de R$200. Imagine uma empresa que está sem recolher o INSS há 10 anos. Né? Ah, mas ele pode fazer um acordo. Sim, mas você como profissional, você vai sim tentar fazer um acordo, compor um parcelamento. Nós vamos ver numa próxima aula aí como é que se processa isso, mas é preciso que o profissional conheça essa matéria. Então, é preciso que ele conheça o processo tributário, como que funciona. Ele tem muitas particularidades que são diferentes lá do processo civil, tá bom? Então, fica aí a dica para vocês fazerem um bom estudo, fazer um bom curso sobre isso. Então, o princípio da noventena, nós já falamos, muito bem. Princípio da uniformidade geográfica. Aqui o princípio da uniformidade geográfica significa que o mesmo ICMS que vale na cidade de São Paulo, vale na cidade do Ribeirão Preto, que é o mesmo estado. O mesmo ICMS que vale na cidade de Curitiba, vale na cidade de São José dos Pinhais. Me perdoe se estou falando errado, mas eu acho que é um município aí do lado, né? Porque eu já vi no aeroporto, né? Quando eu cheguei, era limítrofe. Só para vocês entenderem o que estou querendo dizer, São Paulo, ela está no centro e tem muitos municípios em volta. Eu estou no que se chama Grande ABC, que é uma cidade industrial chamada São Bernardo do Campo, que é uma cidade, uma das mais ricas aqui do Brasil, porque tem muita indústria. Então, nós temos aqui a Volkswagen, a GM, a Mercedes, a Scania. Então, por conta disso, e no entorno dessas grandes montadoras, também tem um monte de pequenas empresas, né? E eu acho que aí é a mesma coisa, mas eu não conheço, então me perdoe se estou falando bobagem. Princípio da liberdade de tráfego. O que é liberdade de tráfego? A Constituição, ela trouxe o seguinte: é verdade estabelecimento de limitações ao tráfego de pessoas ou de bens por meio de tributos interestaduais. Eu tive uma vez um caso que vai ilustrar bem isso. Era um cliente que trazia queijo de Minas Gerais, e o queijo tinha um ICMS X, claro que era um outro momento, uma outra situação, isso há uns 30 anos atrás, vocês nem eram um projeto ainda de gente, né? Eu suponho que sejam muito jovens.
E aí, na barreira estadual, né, onde se mostra a nota fiscal, proibiram a entrada por ser queijo, certo? E que não poderia entrar no estado de São Paulo. E aí foi um processo todo tumultuado, tal, porque aí envolvia, além da questão tributária, também envolvia muito a questão da falta de preparo, né, dos operadores ali das fronteiras. Mas isso é uma outra história, quem sabe numa aula presencial a gente conversa. Que em breve acontecerá isso. Princípio da transparência. O princípio da transparência, ele trata do quê? O contribuinte tem que saber o que ele está pagando. O contribuinte ele tem que ter conhecimento do que ele está pagando, ter conhecimento do que ele está sendo cobrado. E aqui, de novo, eu digo para vocês, o seu João do barzinho, o seu João do mercadinho, ele não sabe isso. Ele precisa ter um profissional que ele se sinta confortável e confiante para fazer essa transparência. Vocês entendem o que eu quero dizer? E aqui eu vou um pouquinho mais além, só para falar mais uma coisa para vocês. Eu me formei em 76, certo? E segui a minha vida profissional, advogo até hoje, sou pós-doutora hoje, né? Sou uma velha, mas eu aprendi com o tempo que quando eu me formei, os escritórios de advocacias, que nós chamávamos de banca de advocacia, eram grandes causas, porque não tinha essa judicialização de tudo, né? E então eram aquelas grandes causas, a máquina de escrever era um horror, etc. e tal. Então, quando nós fazíamos a universidade, eu fiz uma universidade federal, quando nós fazíamos a universidade, era uma coisa assim de estudar doidamente, em livros que eram impossível comprar porque eram muito caros. Então, eu tinha que pegar na biblioteca. Pois bem, nós naquele momento ali, a gente sabia que ser advogado era lutar pela justiça, sabe, aquela coisa linda e tal. Hoje, o que a gente vê? Que nós precisamos formar os nossos alunos, os futuros bacharéis e os futuros advogados, formar para que eles tenham um time mais rápido, porque a gente vive numa sociedade líquida, uma sociedade que ela é muito volátil. A gente não vê mais o tempo passar. Por exemplo, estamos terminando o mês de março. Você se lembra quando foi dia 1º de março? Né? Entenderam o que eu quis dizer? Então, hoje, os advogados, os novos advogados, eles são muito mais inteligentes, muito mais espertos, muito mais conectados com o mundo que ele vive. Mas todos são assim? Não. Só aqueles que entenderam que é preciso conhecer transdisciplinarmente, ou seja, você tem que conhecer um pouco de cada coisa, certo? E focar numa coisa e falar, não, eu vou me dedicar a isso. Vou dar um exemplo aqui do direito tributário. Serei um advogado tributarista. Ok, mas eu tenho que conhecer direito empresarial. Eu tenho que conhecer direito administrativo. Eu tenho que conhecer direito civil e processo civil. Eu tenho que conhecer direito do trabalho e processo do trabalho. Então, vejam que hoje as universidades, as faculdades formam os profissionais para o mundo do trabalho. Mas nesse mundo do trabalho, só aqueles que focaram num segmento e estão conectados nos demais, como que orbitando pelo seu centro de atenção. Ou seja, meu centro de atenção é o direito tributário, mas eu sei de tudo e eu fico orbitando ali. Mas se eu sei 100% de direito civil? Não, não sei. Eu acho que ninguém sabe, né? Mas eu sei o básico e sei onde buscar mais informação. Então, fica aí a dica para vocês, ok? Bom, continuando aqui. E as fontes do direito tributário, né? Quanto às fontes do direito tributário, é bem tranquilo, gente, porque nós temos as fontes primárias, Constituição Federal, acabei de dizer para vocês aqui os principais, né, princípios da Constituição, as emendas, né, que vão se incorporando depois à Constituição, com as suas alterações,
as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos, ou seja, todo aquele arcabouço, né, que a gente conhece lá do direito civil, do direito penal, etc. Né? Bom, e agora já caminhando aqui para a nossa conclusão, nós temos que falar da imunidade tributária. A imunidade tributária é outra situação, né, que ela pode causar um certo espanto, mas a imunidade tributária, ela traz no seu contexto, né, pela sua natureza, uma limitação constitucional ao poder de tributar. E é uma garantia constitucional, certo? A imunidade tributária, então, ela vai surgir quando o poder público fala, nessa situação não se cobra tributos, ok? Elas podem ser genéricas ou podem ser específicas, né? Genéricas no sentido de abranger toda uma gama de impostos, ou específicas só naquele lugar, só naquela situação, ok? E nós vamos ver isso mais lá à frente. Mas ainda só a título assim de exemplo, a gente tem a imunidade religiosa. Só para vocês começarem a entender. A imunidade religiosa, ela alcança valores que são afeitos à prática da religião naquele espaço. Temos a imunidade do papel, que é uma imunidade condicional. Temos ainda a imunidade musical. É proibido, inclusive, que se cobre tributos em alguns fonogramas e videofonogramas. Nós vamos ver lá na frente, tá bom? Então vejam que essa aula, e eu sei que eu falei muito, né, porque não tem como falar pouco quando se trata de direito, ela traz aí no seu bojo, né, uma gama muito grande de possibilidades para todos nós, né? Muito mais para vocês, e uma gama muito grande de possibilidades para vocês fazerem um trabalho, para escreverem um artigo, para participarem de eventos. Entendam que é preciso fazer currículo, né? E o currículo nosso, como advogados, ele é muito importante, tá bom? Então, muito obrigado por terem me ouvido até aqui, espero ter contribuído aí para a formação de vocês. A nossa bibliografia já está disponível lá no curso, e nos vemos no próximo tópico 3. Um abraço a todos e até mais. Então, turma, gostaram da aula? Essa foi uma aula bastante completa e complexa, porque ela abordou principalmente os princípios, né, constitucionais ao poder de tributar. Além desses que foram enumerados na nossa aula, ainda outros estão inseridos na Constituição. Nós trouxemos apenas os mais importantes, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado, aproveitem o conteúdo, sigam o filme, né? E vamos para a nossa próxima aula. Até já!